Oi, pessoal do Me Salva, tudo certinho? Vamos continuar nossas aulas sobre o aparelho urinário, certo? Pessoal, a gente viu na última aula sobre o túbulo urinífero e sobre as porções que compõem ele. Nessa aula, a gente vai estudar principalmente o corpúsculo renal, certo? Então, vem comigo. Só para deixar claro, pessoal, sempre nessas aulas sobre as porções do néfron, eu deixei desenhado aqui do ladinho um túbulo urinífero, certo? Com todas as suas composições, e sobre o que a gente estiver falando vai estar demarcado em laranja, certo? Bom, galera, relembrando então, o corpúsculo renal é aquela primeira porção, certo? Onde vão chegar as artérias e vão ter vários capilares no seu interior. Essa porção de capilares nós chamamos de glomérulo. E com o passar do sangue é que vai ter formação de um líquido para ser filtrado, certo? Mas, pessoal, nesse corpúsculo renal, a gente tem essa estrutura que é super importante, que é a chamada cápsula de Bowman, certo? Por que ela é importante? Ela possui, pessoal, dois folhetos, certo? Um interno e outro externo. Pessoal, no folheto interno é o que vai ser junto desses capilares que vão estar passando, que são células específicas. Então, vai ser junto aos capilares. Como se chamam essas células específicas? Essas células, pessoal, são os podócitos, certo? Que vão estar junto aos capilares. A gente já vai estudar um pouco mais sobre esse tipo celular. E nós também temos o folheto externo, que forma, então, os limites do corpúsculo. E esse folheto externo, ele é formado, então, por um epitélio simples pavimentoso. Tranquilo? E, pessoal, bem importante, entre estes dois folhetos é onde nós temos o espaço capsular, ou seja, onde a mágica acontece. O que isso quer dizer? Vai vir o sangue lá pelos capilares e uma parte desse sangue vai extravasar para o espaço capsular, chegando então depois aos túbulos, certo? Nessa aula a gente vai conseguir entender um pouco mais. Mas primeiro, vamos entender o que tem dentro desse corpúsculo renal, certo? O que eu quero imaginar, pessoal? O corpúsculo renal aqui, essa estrutura esférica, e a gente está fazendo um corte aqui, certo? Para a gente poder entender o que está formando esse corpúsculo renal. Vamos lá, então. Aqui cortamos o nosso corpúsculo renal, certo? O que a gente vê? Primeiro, as artérias. Aqui, por onde o sangue está entrando, certo? E, pessoal, esse sangue vai chegar e vai passar pelos capilares. Aqui a gente enxerga o corte dos capilares e aqui é como se tivesse sangue no seu interior, certo? Então, galera, essa porção aqui rodeada de vermelho com vermelho no interior são os capilares, ou seja, a porção do nosso glomérulo, certo? E acho que vocês já perceberam, então, que nestes capilares, junto deles, nós temos umas células em azul, que são os chamados podócitos. Os podócitos, pessoal, eles têm prolongamentos. Isso é muito importante da gente fixar. Os podócitos têm prolongamentos que vão estar entre as células dos capilares, certo? Entre as células endoteliais. Então, nós temos um vaso, o podócito, e esse podócito vai ter as suas perninhas fazendo os prolongamentos, certo? Por que isso é importante? Porque assim os podócitos eles conseguem envolver os capilares e vai ser apenas entre os prolongamentos é que nós vamos ter as fendas de filtração para que o líquido do sangue possa extravasar, certo? Por isso que é importante o podócito estar ali junto, certo? Mas no nosso corpúsculo renal, nós ainda temos outras células, que são chamadas de células mesangiais. Tem um nomezinho feinho, coitadas. As células mesangiais, pessoal, elas vão estar
entre os capilares, certo? Então, elas vão estar lá desde junto às artérias. Então, aqui nessa porção nós já temos células mesangiais e entrando aqui entre os capilares também são células mesangiais. Essas células, galera, elas possuem receptores para 2 hormônios, que são eles: a angiotensina 2, que vai auxiliar reduzindo o fluxo, ou seja, a velocidade em que o sangue vai estar passando, e o fator natriurético, que é produzido lá no átrio do coração, vai aumentar o fluxo desse sangue que vai estar passando, certo? Além disso, as células mesangiais são importantes porque elas funcionam como um suporte estrutural. Isso porque, pessoal, elas sintetizam a matriz extracelular. Coloquei aqui só como MEC, certo? Então, por elas sintetizarem essa matriz extracelular, ou seja, o que está fora das células, ele atua também como suporte estrutural do nosso corpúsculo renal. E outra função ainda das células mesangiais é que ela realiza fagocitose, ou seja, ela atua como do sistema imune, certo? Então, ela digere tanto coisas normais, substâncias normais, ou também patológicas que possam entrar no corpúsculo renal, vão ser fagocitadas pelas nossas células mesangiais, certo? E, pessoal, só um detalhe aqui que eu quero atentar para vocês, né? Vou puxar um pouquinho esse aqui. O que acontece quando o sangue passa, o líquido, na verdade, né, do sangue, vai passar entre os prolongamentos dos podócitos, eles vão vir para essa porção aqui, que é o túbulo contorcido proximal, certo? E sempre junto na volta, vamos dizer assim, desse líquido, aqui próximo do corpúsculo renal, nós temos um túbulo contorcido distal. Tranquilo? Esse, então, é a estrutura, vamos dizer, histológica do nosso corpúsculo renal. Mas, pessoal, vamos entender como que acontece essa filtração glomerular, ou seja, como que vai estar acontecendo para que este sangue esteja passando. 3 perguntas a gente vai se fazer: onde, como e por quê? Bom, o que a gente já falou? Vai ter os capilares passando do nosso glomérulo, mas esses capilares, que são chamados capilares glomerulares, eles possuem uma característica. São diferentes de qualquer outro de capilares. Eles possuem fenestrações sem diafragma. Se a gente lembrar lá das nossas aulas do sistema vascular, né, a gente lembra que as fenestrações são como se fossem pequenos buracos dos nossos capilares, mas que possuem um diafragma, que eram como se fossem porções da membrana. Nestes capilares, nós não temos diafragma, certo? Então, são fenestrações sem diafragma, por isso são os capilares glomerulares. Tranquilo? E, junto destes capilares, nós temos um podócito, que está levando prolongamentos. Então, podócito com seus prolongamentos. E nós vamos ter, então, as fendas de filtração, certo? Que é onde vai estar acontecendo a passagem do líquido do sangue para o espaço capsular. Ou seja, nós temos o nosso corpúsculo renal com as artérias, certo? Nós temos no seu interior diversos capilares, como esse aqui que eu desenhei, com os podócitos ao redor, com seus prolongamentos. E esse líquido, então, ele extravasa para o espaço capsular, certo? Uma vez que o líquido ele está no espaço capsular, ele vai ser levado até o túbulo contorcido proximal. Tranquilo, galera? Essa, então, é a maneira, ou seja, como o líquido vai passar e por onde ele vai ir, certo? Mas, pessoal, vamos entender um pouco mais como que isso acontece, né? O que nós já conversamos? Vou desenhar aqui de novo. Nós vamos ter o capilar com fenestrações sem diafragma. Nós vamos ter o podócito, que tem
prolongamentos. Mas, claro que as fendas de filtração, elas não são assim também tão fáceis de serem atravessadas pelo sangue. As fendas de filtração, elas possuem uma membrana basal que vai ter 3 camadas, certo? Membrana basal com 3 camadas. Quais são elas? É a lâmina rara interna, a lâmina densa e a lâmina rara externa. Vou só chamar atenção, pessoal, para a lâmina densa, que ela é formada por colágeno tipo 4 e laminina. Essa estrutura, ela forma como se fosse um filtro de macromoléculas. Ou seja, pessoal, uma molécula que for muito grande, como proteínas, elas não conseguem atravessar essas fendas de filtração, certo? Elas não vão ser filtradas no rim. Apenas porções menores que são filtradas. Mas como que acontece assim, o líquido vai passar nessas fendas de filtração? Isso acontece, pessoal, devido à pressão, certo? A pressão que vai fazer toda a diferença nesse órgão. O que eu quero dizer? É uma continha de matemática. Eu sei que o pessoal da biologia não é muito da matemática, mas eu garanto que é fácil, certo? Pessoal, dentro dos capilares, a gente possui uma pressão hidrostática, certo? Que ela é de 45 milímetros de mercúrio, certo? Mas nós também temos a pressão osmótica dos colóides do plasma, ou seja, o que já tem no plasma, que ela é de 20, e a própria pressão da cápsula dentro do nosso corpúsculo renal, que vai ser de 10, certo? Então, vai ser essas duas pressões somadas, menos a pressão dos capilares. Nós temos resultantes aqui, uma pressão de 15 milímetros de mercúrio, em que, então, vai ser a nossa força de filtração final para que a gente tenha a passagem, o extravasamento de líquido do sangue para o espaço capsular, para que, então, ele seja filtrado. Tranquilo? E, bom, a última pergunta que a gente vai se fazer sobre a filtração glomerular é por quê? Por que tem que ter essa filtração, certo? Principalmente, pessoal, que a gente já conversou na primeira aula. Nós temos que ter a remoção de dejetos metabólicos, ou seja, porções que as células produziram, que nós mesmos ingerimos e que não vão ficar no nosso corpo e que, então, vão ser colocados para fora através desse filtrado e que depois, através da urina, vão ser finalmente levados, certo? Nesse momento, pessoal, o nosso filtrado glomerular, ele vai ter concentrações de cloreto, de glicose, de ureia e de fosfato, principalmente. A gente não tem muitas proteínas, por exemplo, como a gente viu, porque elas são grandes demais e não conseguem passar pela membrana. E, claro que, junto com muito disso, vai bastante água, mas a gente vai ver nas próximas aulas que essa água retorna para a corrente sanguínea. Ou seja, nas próximas aulas, pessoal, nós vamos ver as outras porções do néfron, os túbulos contorcidos, a alça de Henle, tudo isso que ainda falta a gente entender para entendermos como que funciona o nosso rim, certo? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!